bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast. Nessa sétima temporada, a gente está explorando o tema de gestão de mudança e transformação organizacional. Então, não esquece de se inscrever no canal para receber os episódios em primeira mão, no Spotify, no YouTube, em todas as nossas redes. Bom, nos últimos anos, né, a discussão sobre saúde mental no trabalho ganhou muito destaque, especialmente com o aumento das preocupações que estão relacionadas ao estresse e ao famoso burnout. E de acordo com a Organização Mundial da Saúde, né, a OMS, o Brasil é o país com a maior taxa de pessoas ansiosas no mundo. E isso se reflete diretamente, obviamente, aqui também no ambiente corporativo, né? E dentro desse contexto, a segurança psicológica, ela surge como um pilar muito importante, crucial, para criar espaços, né, justamente onde as pessoas elas se sentem à vontade para expressar suas ideias, para compartilhar os erros e, acima de tudo, para aprender. Isso aí. E aí o termo, né, segurança psicológica de equipes, ele foi cunhado por Amy Edmondson, acho que é assim que se fala, professora de liderança e administração da Harvard Business School, né? E aí a sua pesquisa que ficou mais famosa, que, né, foi sobre segurança psicológica, ela inspirou inclusive um projeto que ficou super conhecido no mercado e no mundo, que é o projeto Aristóteles do Google, né, que teve como objetivo entender os fatores que impactavam a eficácia da equipe, né, do Google. E aí eles usaram mais de 30 modelos estatísticos, centenas de variáveis, né, e esse projeto concluiu que quem estava numa equipe importava menos do que como a equipe trabalhava em conjunto, né, e que o fator mais importante para a melhor performance da equipe justamente era a tal segurança psicológica. Então não tem como a gente não falar sobre esse tema quando a gente fala aqui de flow organizacional, sobre gestão de mudança, né? Porque equipes com alto nível de segurança psicológica são 27% mais propensas a adotar comportamento de aprendizagem e 35% estão mais dispostas a abraçar essas novas oportunidades, né? Então, além do potencial de reduzir turnover e aumentar o desempenho das equipes, que tem aqui, segundo pesquisas, que aumenta até 5 vezes mais. Então, segurança psicológica é um motor de felicidade, de bem-estar e que aumenta a inovação potencial ali também de ambidestria dentro das organizações. E para falar nesse tema tão especial, a gente trouxe duas pessoas super experts aqui, que para a gente é uma referência, um benchmark aqui no país também de iniciativas de segurança psicológica, de felicidade, de equidade. Então, a gente tem aqui hoje, deixa eu abrir aqui a câmera para todo mundo ver todas que estão aqui com a gente. Andréa Bianchi, que é diretora de Pessoas, Cultura e Desenvolvimento do Grupo Heineken, e a Aline Mello, que é gerente médica sênior, atuando na diretoria de Felicidade. Papo muito legal aqui hoje. Bem-vindas, meninas. Obrigada pelo convite. Estamos adorando. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, Didi e Lilian. Vai ser um papo muito bacana. Muito legal, até porque hoje a gente celebra aniversário aqui, né? Então, olha só. Você viu só? Eu falei, gente, são os astros se alinhando, né? Então vamos, Tinha vamos que se ser. jogar, aproveitar. Podia ter um chapéuzinho aqui, né, na gravação de feliz aniversário, É mas é isso isso. aí. Aniversário Parabéns, Isso aí. Andréa! Parabéns, Obrigada. Andréa! Começando um E é novo muito ciclo aqui, bom todo porque mundo. é É. falar da minha paixão também, né? Eu adoro desenvolvimento organizacional, adoro falar sobre o tema. A gente tem bastante coisa para comentar o que a gente fez aqui na Heineken. Então, tá super alinhado aí, começando o meu dia feliz. Que bom, já começo jogando uma pergunta para você, então. Vamos lá. Bom, você tem aí passagens, né? Porque a gente não falou de toda a sua bio aqui, mas para quem quiser conferir um pouco dessa história, a Andrea vai contar também um pouquinho, mas lá no LinkedIn, várias passagens aí por organizações que têm diferentes perfis, né? Em mercados completamente diferentes. Então, desde uma Danone até uma Whirlpool, né? Até chegar aqui a Heineken, né? Mas qual que é, Andrea, assim, o ponto em comum que justamente move essa sua paixão, que você já começou a trazer aqui um pouquinho, né? Atuando nessa área de pessoas ao longo de todo esse tempo na sua trajetória. Não, super legal. Obrigada, meninas, de novo pelo convite. Muito legal estar aqui, principalmente no meu aniversário, super especial. Bom, acho que primeiro eu preciso falar que eu sou super grata a todas as empresas, né? Acho que são grandes escolas, eu fiquei bastante tempo em todas elas. Na Danone foi aqui eu menos fiquei, porque era estágio, fiquei 2 anos, na Whirlpool 13 anos, e aqui na Heineken 3 anos e meio.
Então, eu não posso deixar de falar que aprendi muito, cresci muito, né, ao longo da minha carreira, em toda essa minha trajetória. E também eu trabalhei e trabalho com grandes líderes pares, igual a Aline, né? Então eu tenho muito privilégio de estar cercada sempre com muitas pessoas boas, né? De coração e também boas no que fazem. Bom, há um tempo a gente começou a falar aqui na Heineken sobre propósito, né, de vida, e eu comecei a resgatar esse propósito que eu tive lá em 2012, quando eu fui fazer um curso imersivo de liderança. E aí eu falei, putz, deixa eu resgatar, né, o que estava ali como missão, o que eu tinha como missão. E acho que minha missão é válida e ela tem a ver com essa paixão atuando na área de pessoas, que é ajudar as pessoas por meio do desenvolvimento delas e fazer bem a todos, né? Então, hoje eu trabalho com desenvolvimento organizacional, não à toa. Eu estou trabalhando bastante tempo com desenvolvimento organizacional, faz quase 5 anos, mas eu já trabalhei também como VP, dentro da área de recursos humanos, né? Então, suportando todas as áreas como generalista. E eu gosto também porque eu também consigo ver esse desenvolvimento das pessoas, né? E eu acho que também uma coisa bem bacana de todas essas empresas que eu passei é o que eu consigo inovar. Eu consigo ter liberdade, eu consigo pensar em coisas diferentes, eu consigo pensar em coisas que impactam a sociedade e também a liderança. E aí, impactando a liderança, eu sei que eu não estou impactando só aquela pessoa, eu estou impactando também seus times, né? E assim por diante, se tornarem melhores pessoas. Então, sempre que eu saio, né, de um treinamento, de uma conversa de desenvolvimento, eu saio realizada, eu saio que eu estou, né, cumprindo minha missão na sua plenitude. E a gente teve 2 semanas atrás, aliás, o treinamento junto com a Didi, ela estava lá conosco, né, mediando essa conversa com mulheres, eram 30 mulheres diretoras para cima, e a gente estava conversando justamente sobre liderança feminina, os traços, o que que a gente pode fazer de diferente. E aí, depois de 3 dias, né, super cansativos, porque estamos lá, eu estava como participante, mas também estava como dona do programa, né? Com duplo chapéu aí. Acho que depois de 3 dias eu saio realizada sabendo que eu cumpri minha missão, né? Então, acho que essa é a minha paixão que move na área. Maravilhoso. A gente vai falar mais sobre essa iniciativa aqui, né? Tive o privilégio de estar com vocês, foi lindo demais. E, e deve inspirar o máximo possível de pessoas e organizações que a gente puder inspirar, né? Para que consigam fazer um pouquinho do que vocês estão fazendo, já vai mudar o jogo, né? Aline, você tem uma formação, uma carreira aqui tão interessante, né? Diversificada, é graduada em medicina, pós-graduada em direito do trabalho, tem mestrado acadêmico em estilo de vida e coaching, especialização em saúde mental nas organizações, né? E por aí vai. Então, assim, conta um pouquinho pra gente. Por que que a Heineken resolveu, então, medir a felicidade dos seus colaboradores, né? Por que que abriu aí uma diretoria, né? Um Chief Happiness Officer aí dentro da organização, né? O que que faz, né? O que comem, do que se alimentam, como vivem e como é que isso tem, né, transformado a organização? Que iniciativas vocês têm feito? Conta um pouquinho aí de você e dessas suas atribuições. Boa, obrigada, Didi. Obrigada pela oportunidade de dividir aqui também um pouquinho do que a gente faz na Heineken. Acho que como a Deia falou também, falo, consigo viver meu propósito aqui dentro, enfim, de cuidar as pessoas e principalmente educar com relação à saúde, ao autocuidado, que acho que é muito importante que as pessoas tenham conhecimento com relação a isso. E a Jornada da Felicidade hoje me dá a oportunidade para isso também. Falando um pouquinho da criação da Jornada da Felicidade aqui, né? Acho que foi uma ideia que veio, inclusive, do nosso CEO. Partiu dele lá em 2020, isso não foi de agora, né? Foi no início lá de 2020, quando ele voltou de uma formação que ele foi fazer fora e tal. Ele falou: a gente precisa falar de felicidade, porque é algo que a gente vê que tem resultados concretos. E a gente falou: que bacana, vamos estudar isso, né? Então vamos entender como que a gente traz isso para a companhia. Mas o que a gente teve foi um novo desafio, que foi a pandemia naquele momento, né? Então a gente parou naquele momento, fomos dar atenção para o que a gente precisava naquele momento de crise mesmo, e acho que foi algo que nos ajudou muito, inclusive, no sentido de que nós pudemos mostrar o nosso cuidado e respeito pelas pessoas no momento da pandemia também, e fortaleceu muito esse vínculo e esse valor da Heineken de cuidado e respeito com as pessoas, o que ficou mais fácil depois, inclusive, para a gente trazer essa jornada da felicidade. Então, a gente entendeu ali, né, em meados de 2022, a gente voltou a falar sobre o tema, fomos estudar, fomos entender quais eram os objetivos que a gente tinha com a jornada da felicidade,
onde a gente queria alcançar, né? O que a gente queria alcançar. Então, acho que trazer felicidade como sustentabilidade para o negócio também, falando que a gente quer que as pessoas passem um grande tempo da vida delas aqui e que elas passem com o maior bem-estar possível, né? Então, às vezes, como que a gente faz para tirar a pessoa do automático em alguns momentos para que ela consiga viver aquele momento muito bem. Então, foi um pouco disso que nos guiou aqui para a jornada da felicidade e principalmente trouxe, e a gente iniciou através de uma pesquisa, né? Então, assim, a gente começou a entender como que a gente ia trazer, como que a gente ia montar a pesquisa. A Deia foi uma grande parceira ali na formulação, acho que foi um grande desafio ali, porque a gente não via esse tipo de conceito nas outras empresas, né? Então, acho que a Heineken sai como uma grande pioneira nisso. Em 2022, a gente começou a pilotar uma pesquisa, que foi quando a gente começou a falar sobre o tema, e em 2023, ali no começo de 2023, a gente implanta realmente o que é jornada da felicidade, com uma estratégia, com a diretoria, com a criação da diretoria de felicidade, tendo a Lívia Azevedo como nossa diretora, que ela é, enfim, fantástica também. Então, acho que foi um pouco disso, se a gente vai falar da história da jornada da felicidade na Heineken, começou mais ou menos daí. E aí uma curiosidade importantíssima aqui, que é fundamental disso tudo, é quais são essas métricas? Se você puder trazer, como é que vocês medem essa felicidade? Maravilha. A gente estudando, Didi, a gente usou como base uma metodologia da psicologia positiva, né? Para que a gente traga na nossa pesquisa. Nossa pesquisa é uma grande métrica que a gente tem para entender como os nossos colaboradores estão a cada 15 dias. Então, a gente tem uma pesquisa que é quinzenal, onde a gente tem em torno de 80% a 82% de respondentes a cada quinzena, e traz para a gente, né? A gente olha sempre esse percentual de respondentes, assim, as pessoas estão usando um tempinho para parar, pensar como elas estão, como está a felicidade delas e responder. E a gente olha o score de felicidade, né? Então, essa pesquisa nos traz um score. Então, a gente vê que tem áreas onde tem um menor score, por exemplo. Nessas áreas de menor score, a gente conversa com os líderes no sentido de como a gente pode ajudar, o que está acontecendo, né? Como que a gente pode conversar de uma forma diferente? Eles estão entendendo a jornada de felicidade ou não? Então, a gente usa através da pesquisa para que a gente tenha esse score. E o líder tem, né? Todo líder tem mais de 3 colaboradores ali, ele tem a visibilidade da nota final, de forma confidencial, né? Não relacionado à pessoa, mas ele tem a nota ali do time, né? Então, ele pode trabalhar e ele vai ter um score de acordo com cada pilar da psicologia positiva que a gente trabalha, né? Então, a gente fala de emoções positivas, a gente fala de relações positivas, vitalidade. Então, a gente fala de todos os pilares e ele pode trabalhar de acordo ali com os pilares, abrir conversas, rodas de conversas e criar também um ambiente com mais segurança psicológica, já que a gente está falando que eu vou dar espaço ali também para as pessoas falarem. Estou criando um espaço de pertencimento para que elas possam se comunicar. Então, um dos itens que a gente tem ali, que a gente acompanha e que para a gente são os resultados da pesquisa. Um segundo pilar que a gente trabalha muito forte aqui, que para a gente é muito importante, são os embaixadores da felicidade, que são pessoas voluntárias, né, enfim, que passaram por um treinamento e que multiplicam isso que a gente está falando, que é a felicidade corporativa, né? Então, hoje a gente tem em torno de 1.200 embaixadores da felicidade, né? Que estão ali. Então, eu falei, são pessoas voluntárias, a gente está um ano e meio ali, então é um número muito significativo para a gente. E de todos, a gente fala, né, de todos os níveis ali, então é um acesso muito fácil, as pessoas são muito gratas também para isso, que a gente vê que quando a gente fala de felicidade corporativa, acaba extrapolando também para casa, né? É difícil a gente olhar só para o corporativo. E o terceiro pilar aqui que a gente olha também, falando em grandes indicadores, são os treinamentos para as lideranças, né? Então, assim, como a gente capacita os líderes, como eu tenho líderes capacitados, então com repertório para falar de felicidade, porque é algo que, né, que em um primeiro momento foi algo muito intangível. Então, como a gente traz isso para o tangível? Como eu posso falar? De que forma eu posso abordar a minha equipe para isso? Como eu falo de escutativa? Como eu trago segurança psicológica? Então, o treinamento da liderança para a gente também é muito importante aqui, é um dos fatores que a gente olha.
E além disso, aí acho que agora, né, a gente começa a construir outros indicadores que a gente sabe que já vem de mercado, como turnover, inovação, produtividade. Então a gente começa a construir isso ainda, mas a gente sabe que a gente ainda está muito no começo. Maravilhoso, né? Parabéns. Obrigada. Adorei, gente. Já deixou aqui um início de inspiração para quem quiser fazer esse tipo de programa realmente muito legal. E, bom, falando aqui de segurança psicológica, né? Então, tem esse tema, na verdade, quando a gente fala de psicologia positiva também, né? Vocês devem ouvir bastante os temas polarizantes que surgem a partir dessa lógica de trabalhar em ambientes psicologicamente seguros, né? Com esses aspectos que levam as pessoas a terem um approach mais positivo dentro da sua liderança. Tipo, ai, mas ficar super protegendo as pessoas vai impactar na performance do negócio, né? Aquela coisa de ficar passando a mão na cabeça. Ah, não, mas a gente tem que evitar os conflitos, né? Para a gente ter um ambiente saudável. Ou, ai, as pessoas têm que se sentir confortáveis o tempo todo, né? Então, são alguns mitos aí com relação à segurança psicológica que surgem, né? E a gente queria ouvir um pouquinho de vocês também. Nessa mudança, assim, eu conheço pessoalmente o Jamelaro, então acho que ter um CEO que também carrega Super. muito na sua essência, né, e verdade, de forma tão intrínseca, isso acho que ajuda muito. Mas vocês devem ter ouvido, não só dentro, mas fora da organização também, alguns outros mitos que surgem sobre esse tema, né? Em quais áreas, então você falou um pouquinho de treinamento aí, né, Aline, dentro desses pilares também de felicidade, mas de segurança psicológica, que vocês acham que os líderes precisam ser treinados, então, em quais áreas, para realmente criar esse ambiente dentro das equipes, Deia? Né, legal. Acho que você comentou, eu vou começar lá de trás e eu já chego na resposta, tá? Mas acho que você comentou, né, que o Jamelaro ele é super a favor de põe pessoas de fato, né, no centro da organização, e é verdade. Acho que quando a gente olha a nossa estratégia da Heineken Brasil, o primeiro pilar são pessoas. Então, a gente tem, dentro de pessoas, a gente tem toda a parte de felicidade, que a Aline comentou, e toda a parte de diversidade e inclusão, e seus indicadores, né? Então, quando a gente fala sobre isso, a gente estava o ano passado juntos, em Itu, inclusive, toda a liderança de recursos humanos, falando o que a gente ia abordar junto com a nossa liderança, né, para dar seguimento da jornada da felicidade. E aí lá a gente falou, putz, a gente precisa falar de confiança, a gente precisa falar de um olhar humano, a gente precisa falar de abertura para o erro, a gente precisa falar de inovação, a gente precisa falar de feedback, a gente precisa falar de conexão. A gente falou, pera, tudo isso tem a ver com segurança psicológica. E por que a gente não fala sobre segurança psicológica, né? E aí esse foi o grande tema da Jornada da Felicidade e também da nossa jornada de treinamento e desenvolvimento para a nossa liderança. Então, a gente começou a nossa jornada em abril, com o Be Leader, que a gente chama, Be Leader Festival. Então, a gente tem um momento, junto com toda a liderança da Heineken, são 500 líderes, tá, gente? Que a gente chama uma convenção, que é para alinhar a nossa estratégia, para falar como que a gente vai, né, ter os planos de ação, onde a gente vai chegar e etc. E a gente sempre puxa meio período antes com essa liderança, esses 500 líderes, para a gente falar sobre um tema de recursos humanos e para capacitá-los. E esse ano foi segurança psicológica. Então, a gente teve, dentro desse festival, a gente teve, sim, uma pessoa para falar sobre os 4 estágios, né, de segurança psicológica. Aí, ainda dentro desse festival, a gente separou eles por salas. Então, tinha uma sala que era Segurança em Desafiar, e era com a Tânia Mujica, não sei se vocês conhecem, mas que a gente falava sobre conversas difíceis, né? E tinha uma atividade prática para essas conversas difíceis. A gente falou também de Segurança em Contribuir, que foi com o Fabossi, também, da gente criar uma dinâmica que a gente tinha que fazer uma orquestra com canudinhos, para mostrar essa interdependência, né, para contribuição. Então, foi super bacana também. A terceira sala foi com o Cusco, que foi segurança em aprender. Ele é um artista, né? Então, as pessoas tinham que fazer uma garrafinha, depois olhar a garrafinha e falar, tá bom, não tá tão bonita quanto a dele, né? Afinal de contas, ele é um artista. Mas era justamente sobre isso, né? Assim, de você olhar e reconhecer que erros vão acontecer, que a gente vai colaborar e que tem que experimentar. E a quarta sala foi Segurança em Pertencer, que foi com o sensei, o José Bueno, que foi justamente para equilibrar toda a harmonia, né? De você olhar a vibração da sala, de algumas vezes você abaixar o seu tom, algumas vezes você aumentar o seu tom, mas saber muito conscientemente o que você está fazendo lá dentro, né?
E aí, um dos pilares, depois a gente terminou com vulnerabilidade, tá? Junto com o Libar, que fez uma dinâmica maravilhosa ali conosco também, para a gente se abrir, né? E aí, acho que um dos pontos que a gente discutiu muito no festival, que tem a ver com o que você falou, né? É do conflito versus confronto. O conflito, ele é um conflito sobre o tema, né? Não é pessoal. Então, eu estou conflitando a ideia. Então, se a Aline falou que a gente tem que ir para a direita, eu falei que a gente tem que ir para a esquerda, a gente está discordando, mas isso gera um conflito, que é interessante para a organização, para a gente conversar sobre e sair, né, no melhor caminho, do outro lado. Mas o confronto, ele é pessoal, né? Então, é eu confrontando você. Então, por isso que a gente fala muito que o conflito é saudável, e não porque quer dizer, você tem que ter um ambiente favorável à segurança psicológica para você ter estes conflitos, para você colocar as coisas na mesa, né? Então a gente falou bastante sobre isso durante o festival. E um outro ponto que a gente falou, porque a gente foi aprendendo, né? A gente foi se especializando em segurança psicológica. E acho que no começo do ano a gente falava muito assim: eu tenho segurança psicológica para me colocar aqui dentro do grupo. E a gente percebeu depois, né, de estudos, e essa ficha caiu agora, tá? Em julho e agosto, assim, para a gente, né? Depois de estudar para a gente ser multiplicador dentro do Leader, mas para coordenadores e abaixo, né, supervisores dentro da nossa organização. Então, como a gente pegou no Leader Festival diretores, gerentes sêniores, a gente pegou agora uma camada para fazer esse cascateamento dentro da organização com esses líderes um pouco mais para baixo. E aí, quando a gente estava estudando um pouco mais sobre o tema de segurança psicológica, a gente percebeu que não é da pessoa a segurança psicológica. É a pessoa, né, o líder tem que tornar, ou seja, fazer todos esses elementos que eu comentei, né? Então, criar um ambiente de confiança, um ambiente que a gente vai estar propício a erro, um ambiente que a gente vai estar aberto, um ambiente que a gente vai estar com um olhar humano, e todo o resto, para que se crie um ambiente com segurança psicológica. E aí a gente conseguir se colocar e a gente conseguir ter esses conflitos e conseguir continuar elevando a régua e etc. Né? Então, e trazer as conversas que nem sempre vão ser soft, né? Nem sempre vão ser fáceis. Tem conversas também difíceis que a gente precisa acontecer para a organização continuar prosperando. Então, esse é um pouco da nossa jornada. Estamos nela, né? Ainda não terminou. Estamos no meio da jornada do desdobramento de segurança psicológica para os demais níveis. E a gente já vê algumas mudanças dentro da organização, assim, né? De trazer conversas mais difíceis. A gente, por exemplo, tem falado muito de colaboração e a gente trazer essas conversas também difíceis do tipo, olha, não sei se a gente está tendo colaboração aqui, vamos conversar sobre isso, o que a gente pode fazer para melhorar, tal. Então está sendo muito interessante essa jornada e também à luz, né, da pesquisa de felicidade, como a Aline comentou. Perfeito. É, o trabalho da coerência, da consistência, né? E dessa coesão que vocês estão criando também, porque não adianta só estar no discurso, então vocês vão fazendo movimentos importantes de sensibilização para o pensar, sentir e agir estarem sincronizados, né? Porque senão, daí sim pode gerar esse tipo de questionamento e mitos, do tipo, tá, mas uma coisa se fala, outra coisa se faz, né, Dé? Então, acho Exato, que. não dá para ser só no papel, uma coisa bonita, né? E acho que o que a Aline Uhum. mencionou também, um dos nossos valores é respeito, dois valores, né? São respeito e cuidado. Então, a gente vive isso de fato, não é só uma coisa que está na parede, né? Nem existe mais parede, né, gente? Vamos combinar, né? Isso aqui é coisa dos anos 80. Mas não Paredes está não só tem Ideia. na mais. teoria, né? E ainda falando, acho que dos valores, só complementando, um dos nossos valores é coragem. E quando a gente fala de segurança psicológica, a gente fala, né, tudo que eu tenho uma segurança, muitas vezes eu preciso de coragem para quebrar algumas barreiras também, né? E acho que é um pouco dos desafios que a gente traz para os nossos líderes aqui, de como a gente coloca com coragem para que a gente transforme o ambiente mesmo, para que a gente crie essa cultura, né, de maior segurança psicológica, para que a gente tenha esse clima mais favorável para a segurança psicológica. Então, completamente alinhado aqui com os nossos valores. Perfeito. E Aline, uma coisa que é assim, né? Curiosidade, porque a segurança psicológica ela tem alguns aspectos que são mais sutis das relações, que às vezes no presencial você tem mais códigos, vamos dizer assim, para construir e para você estabelecer e para você perceber também quando ela não existe. E aí a gente tem essa curiosidade, então, assim, de como que o trabalho híbrido, né, e como que esse ambiente digital também fez com que os gestores pudessem expandir a visão deles, né, a respeito do que é e como estabelecer essa segurança psicológica também no ambiente digital.
E quais são outros desafios também que vocês estão enfrentando nesse contexto, né? Desafios geracionais, desafios de diversidade, outros, né? Que a gente está vivendo hoje, além do híbrido, que fazem as pessoas realmente repensar suas visões aí sobre a construção desses ambientes. Boa, e acho que quando a gente fala desses desafios, Lilian, a gente está falando principalmente do primeiro estágio da segurança psicológica que a gente fala que é o pertencer, né? A gente usa, a Didi começou falando da Amy Edmondson, é uma das bases que a gente usa, mas a gente também usa o Timothy Clark, que eles traz os 4 estágios da segurança psicológica. Então a gente trabalha no pertencer, posso ser quem eu sou mesmo, posso ter segurança em trabalhar no ambiente em que eu precisar trabalhar, desde que a minha entrega esteja de acordo, né, com o que for combinado. Então, o pertencer traz isso de ter um ambiente mais inclusivo também, e é algo que a gente tem trabalhado muito e desconstruindo algumas coisas, no sentido de que muitas vezes a gente tem inferência do que é melhor para a pessoa e não é bom, né? Enfim. Então, para que os próprios líderes possam ouvir mais, então a gente fala de escuta ativa, a gente fala do aprendizado também, então como é importante eles serem humildes para esse aprendizado. E quando a gente está falando de modelos diferentes de trabalho, aqui, enfim, do trabalho híbrido, eu acho que é uma das coisas que a gente se questiona com grande frequência, no sentido de que todo mundo gosta do trabalho híbrido aqui da Heineken, a gente não tem dúvida disso. Mas a gente se questiona se estamos fazendo da melhor maneira. Então, muitas vezes, a gente tem que sair um pouquinho ali, né, do que a gente está falando no automático e entender uma das coisas, por exemplo, que a gente fala, tenho muitas reuniões. Tá bom, a gente sabe que tem estudos que falam, se eu tiver pausas entre as reuniões, meu nível de estresse vai ser menor durante o dia, minha produtividade vai ser maior e minha assertividade vai ser maior. Então, acho que, será que a gente está fazendo da melhor maneira? Uma das ações que a gente faz nesse momento, por exemplo, para as lideranças também, é um laboratório que a gente chama aqui, né, que é uma forma de treinamento, mas muito mais pessoal ali, para gerenciamento de estresse. Como a gente fala sobre isso, né? Enfim, quando a gente olha, a Didi começou falando também, né, que grande parte dos brasileiros estão estressados, enfim. Quando a gente pergunta disso, sem sair muito aqui do tema, mas eu pergunto como as pessoas se sentem quando elas estão estressadas, às vezes elas precisam pensar, porque a gente só chega à conclusão, estou estressada. Mas quais são as minhas emoções? O que está me gerando esse estresse, né? Então, acho que a gente tem chegado no nível de profundidade aqui na Heineken que a gente está conseguindo olhar para as causas. E quando a gente fala são causas modificáveis, como eu posso modificar? São causas que não são modificáveis, como eu trabalho a minha resiliência? E eu só vou conseguir isso, chegar lá, se eu tenho um ambiente de favorabilidade para a segurança psicológica, se eu tenho um clima favorável para a segurança psicológica. Então, a gente tem lidado um pouco, né, com essas grandes diferenças e a gente vê claramente diferenças geracionais. Para a gente está muito claro, né? A gente vê grandes diferenças e a gente precisa de adaptabilidade, tem espaço para todos, né? Então, a gente precisa entender como a gente inclui da melhor maneira e o que a gente entendeu que segurança psicológica é a base para isso. E todo E a mundo gente tem, ganha, eu né? falo, o Desculpa, só. principal ponto é todo mundo ganha, né? É. De assim, se um ganha, todo mundo ganha. Que é o que a gente fala de colaborar. Colaboração é isso. Se um ganha, todo mundo ganha. Se um perde, todo mundo perde, né? Uhum. Então, acho que é o que a gente tem trabalhado e que a gente tem tido conversas transparentes. Que a gente tem gerado conflitos em alguns momentos. Eu falo treinamento, por exemplo, né, de multiplicação de segurança psicológica, a gente tem muitos conflitos lá no sentido de desafiar, de muitas vezes gerar o desconforto de, putz, por que eu estou fazendo dessa forma? Eu posso estimular o meu time a fazer de uma forma diferente, eu posso ser exemplo. Então, a gente tem trazido esses desconfortos, mas pensando em uma mudança, em uma evolução cultural para que a gente tenha, né? Acho que quando a gente fala de jornada da felicidade aqui dentro, o que a gente quer chegar, né, dentro da nossa estratégia de felicidade é que felicidade seja cultura dentro da Heineken, né? Então, para isso, a gente precisa realmente ali trabalhar, ter essas conversas transparentes para que a gente consiga criar e chegar no nosso resultado. Muito bom. Uma aula esse podcast. E aí, a gente vai entrar nesse tema que a gente abriu aqui na ideia falando, que é justamente esses pontos que a gente estava falando aqui, dessa vulnerabilidade, desse espaço para você ser quem você é, né? Para você se colocar. É um dos principais fatores que limita o potencial de crescimento, por exemplo, das mulheres dentro do ambiente organizacional. A gente até falando ali, né, com C-level, enfim, com diretorias e tal, a gente falou, existe síndrome da impostora sim, né? Todas nós vivemos isso, faz parte.
da nossa vida, né? Muitos momentos a gente tá ali sempre se confrontando com o nosso desafio interno ali de achar que a gente às vezes não é boa o suficiente, né? Que a gente precisa ser ainda melhor, enfim. E aí a Heineken tem esse programa que a ideia começou abrindo aqui falando sobre ele, que é uma grande inspiração, que 50%, né, de ter 50% da liderança sendo também composta por mulheres, 50% sendo mulheres, até 2026, né? Então, e vocês já estão numa jornada, numa progressão aí fantástica nesses últimos anos. Então, conta um pouquinho para a gente, né, como é que surgiu essa iniciativa, quais são essas iniciativas que estão, né, que vocês têm feito, e se puder contribuir um pouquinho aí dos resultados obtidos aí nessa trajetória, né? Com certeza. Acho que muito feliz nessa trajetória, vocês vão ver os números são de dar realmente orgulho, né? Mas acho que dá para falar um pouco por que que a gente começou a falar sobre isso dentro da Heineken, né? O nosso sonho dentro da Heineken Brasil é ter a nossa estrela em cada coração, em cada copo brasileiro. Isso significa que se a gente quer ter a nossa estrela em cada coração, o nosso coração tem que ser diverso, né? Então a gente precisa ter essa diversidade dentro da Heineken. Então, por isso que a gente começou duas jornadas, três, na verdade, uma de pessoas com deficiência, uma de pessoas negras na liderança também, e essa de mulheres que especificamente você falou. Quando você olha uma cervejaria, acho que você não pensa, né? Putz, rapidamente assim, né? Cervejaria, você pensa mais um ambiente mais masculino, e por isso que a gente vem nessa jornada de transformação, tá? Então, em 2018, se você medisse a quantidade de mulher que a gente tinha aqui, a gente estava com 28% de mulheres na liderança. Fomos crescendo, 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 e não à toa, né? A gente fez muito esforço para isso, eu já vou comentar, mas a gente está com 41% de mulheres na liderança. Ainda tem uma pernada aí, né, para a gente chegar no nosso sonho começo de 2026, ou seja, final do ano que vem, para chegar em 50%, mas acho que nesse caso, né, quando eu falo desses números, o que mostra é que a gente pôs intenção. Então, quando a gente fala, por exemplo, num objetivo de negócio, e falar, a gente vai crescer no segmento XPTO da cerveja, né? O que é feito? A gente coloca intenção, a gente tem um projeto, a gente tem grupo, a gente olha os resultados, a gente dá visibilidade disso na diretoria e tudo mais. Então, a gente fez isso com diversidade e inclusão também. Então, a gente olha todo mês, a gente vai no board, né, na diretoria, a gente mostra onde a gente está indo, quais são as ações que a gente está fazendo, quais áreas que tem mais oportunidades, quais áreas que não tem, o que a gente pode fazer no coletivo, fazer um brainstorm. Então, a gente pôs intencionalidade atrás da agenda de diversidade e inclusão. E acho que algumas ações que a gente fez, né, tanto para a base quanto para o topo da liderança, para a gente chegar nisso também, né? Então, na base, antes quando a gente olha, a gente falava, putz, não tem mulheres que dirigem empilhadeira. Não, realmente, não tem, não tem. A gente podia ficar só nesse lugar assim, né? Só reclamando. Não tem, não tem, não tem. O que que a gente fez? A gente formou, com uma parceria com uma escola, a gente deu curso para as mulheres para elas saberem dirigir empilhadeiras, que chamou, né? O programa chamou Elas na Empilhadeira. Elas na direção, desculpa. Então, isso significa que, putz, a gente fez essa contratação, esse desenvolvimento dessas mulheres e depois essa contratação delas. A gente também olhava e nosso time de vendas, eles andavam muito de moto. E a gente sabe que mulheres geralmente não andam de moto. Então a gente também, né, fez toda uma jornada de tirar as motos dos CDAs e passar a ter carro. Gente, isso dobrou o número de mulheres, né, dentro da nossa operação também. Então, de novo, né, foi pensando fora da caixa e junto com o negócio para que a gente conseguisse fazer isso. E também a gente fez, por exemplo, Elas que Brilham, que tá super consolidado, né? Também tem bastante repercussão fora, mas é um programa que a gente olhou internamente, e o ano passado foi somente para produção, e esse ano a gente expandiu para vendas, mas a gente sabe que a gente tem gente boa aqui internamente, né? Temos 12 mil pessoas. E a gente falou, bom, então vamos fazer um programa de aceleração de mulheres para a base. Então a gente pegou analistas plenos e sêniors, mais pleno e júnior, na verdade, para se tornarem analistas sênior, né, ou movimentação lateral, para que a gente acelerasse em um ano elas se tornarem coordenadoras, né, tanto de produção quanto na área de vendas, que ainda a gente tem bastante oportunidade para crescer o número de mulheres na liderança. Então foi um programa que a gente também
cria pipeline para a base. E aí, no paralelo, gente, a gente vem também trabalhando muito com a liderança, né? Então, a Didi, que eu comecei o podcast falando sobre isso, a gente teve um programa de imersão junto com as diretoras e acima para falar primeiro sobre você, um autoconhecimento, né? Aplicando a ferramenta Hogan para olhar seus descarrilhadores, as suas áreas de potência, e depois olhar o que poderia, né? Ter um traços femininos, e como ela falou, síndrome da impostora, olhar um pouco de autoconfiança, comportamento, mitos e barreiras, para no terceiro dia a gente falar, beleza, depois de tudo isso, qual vai ser o nosso propósito e como que a gente vai alavancar cada vez mais mulheres para vir junto conosco nessa jornada, trazendo sempre homem como aliados, né? Porque não é questão de ela ou ele, é ela e ele, né? Então a gente Isso precisa aí, trazer todo mundo fundamental. junto, né, para essa jornada. E tem sido super bacana, estamos colhendo ótimos frutos, mas é um exemplo também que a gente tem feito ali para o topo. E aí, falando do topo, né, acho que não dá para falar, putz, vamos fazer isso na organização, essas vão ser as metas e tudo mais, se não tem isso na realidade, né? Se a gente não vive isso na realidade. Então, acho que é muito interessante de ver que o Maurício colocou isso também no coração dele. E hoje, quando você olha, né, os diretos do Maurício, 45% são mulheres. Então, nós temos 5 VPs, cinco, 5 VPs que são mulheres, né, dentro da nossa organização. Então, também muito orgulho que a gente não está só lá, mas a gente faz o que fala, né? Bom, excelente. E aí, até trazendo aí para a Aline e para você também, Dé, para vocês, para a gente compartilhar um pouquinho, que a gente fala também bastante aqui na Ambidestra, e a gente, inclusive, fizemos com a Joana, falando um pouco sobre isso, né, com a Maria Silvia, que a gente fala muito que não é sobre, né, o número em si da mulher, mas assim, é o quanto a energia feminina é fundamental e é importante para o sucesso de qualquer negócio, à prova do futuro, né? Então a gente coloca muito sobre essa questão de e a gente falou um pouquinho lá no offsite, né, do desafio de você também não ter, de você também validar e valorizar os atributos femininos dentro de uma organização, que é a sensibilidade, a intuição, a criatividade, né, então, atributos que foram renegados durante muito tempo. Então, Aline, como é que você vê também para essa liderança feminina, esses atributos que estão ajudando a alavancar a inovação, os resultados, né? Inclusive, se vocês puderem falar um pouquinho até se tem essa correlação, sabe, dessa questão da jornada do feminino aí, das mulheres na liderança, junto com os resultados, assim, o que que isso já vocês conseguiram ver de concreto para negócio? Porque isso é super importante também, porque né, se não fica uma coisa muito, não, isso realmente traz mais inovação, isso realmente traz mais resultado, enfim. E quais são essas características que vocês estão valorizando, né, na liderança feminina hoje, hein? E que Nossa, uma contribui para excelente. a saúde mental, para a felicidade, enfim, né? Com certeza, e acho que é uma excelente pergunta, né, Didi? É um grande desafio, acho que o grande desafio de uma empresa que está em transformação, né? Acho que quando a gente está falando que a gente quer chegar ali ainda nos 50% da liderança feminina, né? E acho que a gente vê maior colaboração, é algo que vem muito mais de um ambiente com mais mulheres, né? Enfim, o que eu tenho mulheres na liderança, um dos temas que a gente tem trazido. A gente vê comunicação mais empática, acho que isso é fundamental para que a gente traga um ambiente de maior segurança psicológica também para essas mulheres. E a gente vê a necessidade também, em alguns momentos, como a Deia falou aqui, do desenvolvimento das mulheres, né? E aqui se falou um pouco, né, de como as mulheres trazem maior segurança, um ambiente de maior saúde mental, vamos dizer assim, né? Então, as mulheres realmente transparecem ter maior cuidado com a saúde, transparecem ter maior cuidado ali com o ambiente e com as pessoas. Então, isso é algo que para a gente é muito alinhado com os nossos valores, isso é muito alinhado com o nosso objetivo quando a gente está falando de felicidade. E quando a gente fala, quando a gente linka, né, liderança feminina com felicidade, o fator que traz mais felicidade a longo prazo para as pessoas, que é o que a gente tem ali, né, do estudo do desenvolvimento do adulto, são bons relacionamentos. E não tem como a gente não linkar uma liderança feminina com mais empatia, mais inclusiva, tem mais bons relacionamentos, investe mais em relacionamentos, né? Então, acho que
é interessante a gente ter esse corte, ter essa visão aqui, para que saber que as nossas mulheres e trazer liderança feminina pode trazer um ambiente ali mais saudável, de maior bem-estar. E a ideia, se quiser complementar também, fica à vontade. Eu acho que é isso mesmo. Acho que são características de mulheres, essa sensibilidade, essa empatia, acho que são coisas que a gente vê de fato. E a gente traz, né, assim, óbvio que quando você tem públicos diferentes, trazem perspectivas diferentes, né? Seja mulher, seja uma pessoa negra, seja uma pessoa com deficiência, acho que essa é a beleza da diversidade, né? De trazer perspectivas diferentes. E acho que é isso que a gente tem aprendido na jornada. E aí por isso que é tudo né? E pessoas negras, e mulheres, e pessoas com deficiência, né? E pessoas da comunidade LGBTQIAPN+. Então, é todo mundo trazer juntos para que a gente saia diferente, né? O output daquela discussão, o resultado daquela discussão saia diferente. Muito lindo. E assim, a gente vê também, né, como a gente estava falando ali no começo, eh, mulheres que têm a energia masculina, que precisam aprender também com outras mulheres que têm a energia feminina, e mulheres que aprendem com homens que têm energia feminina. A gente mesmo convive com, né, com um que é uma pessoa que carrega muito, né, essas forças femininas. Eu acho que é super importante a gente perceber isso, né, e só convivendo e a gente estando aberto e consciente que a gente vai chegar lá. Meninas, a gente sai do script aqui um pouquinho, a gente vai fazer um ping-pong com vocês, final. Estamos chegando aqui nos nossos momentos finais da nossa conversa. Então, são algumas perguntinhas que vocês respondem aí o que vier rapidamente no topo da cabeça, e bem breve. Então, a gente vai perguntar, e aí a gente começa, a primeira Déia responde, depois a Aline, depois a gente vai intercalando vocês para deixar um tempo aí para outra pensar. Então, vamos lá. A primeira pergunta, então, a Déia começa respondendo, depois a Aline vai na sequência. Fico em estado de flow quando. E quando eu faço com alguma coisa que eu amo, de fato. Então, eu vou dar um exemplo, né? Eu estava em Itu semana passada, essa semana, aliás, na quarta-feira, falando sobre características para melhor fluir o grupo, né? Através de uma pesquisa que a gente utiliza, que é o Insights. Eu estava em flow lá, né? Mediando a discussão e conversando e tudo mais, que eu sei que eles vão trabalhar melhor agora em grupo e se conhecer melhor como grupo também, né? Então, acho que é um momento que me marcou. Boa. E acho que para mim é quando eu consigo compartilhar um pouco do que, enfim, eu já aprendi que pode servir para o desenvolvimento da pessoa, principalmente que resulte no cuidado com a saúde. Então, educação em saúde, quando eu consigo passar um pouco daquilo, e quando eu recebo, às vezes, né, a pessoa vem falar, nossa, obrigado, nem lembro, às vezes, né, preciso voltar ali na memória, e a gente fala, missão cumprida, acho que para mim é isso. Olha, vou dizer, tá? Estar na convenção do lado dessa pessoa, que é a doutora Aline, é insuportável, porque todo mundo vem falar, obrigada, obrigada, tem mais Ai, fila que para falar com delícia. ela do que com o Papa. Ai, maravilhosa. E dá pra ver, olha só as duas aqui, quem tá no YouTube fazendo aqui, já jogando pro YouTube, quem tá só no Spotify, pra ver as duas aqui de verde, vestindo a camisa de fato e sem combinar. Vamos lá. A última coisa que você experimentou fazer pela primeira vez, Aline? Nossa, que pergunta boa! Gente, assim, vou usar o que vocês estão falando aqui. Foi minha primeira imersão que eu fiz, que foi só de mulheres, né? Então, primeira vez que eu fui numa imersão com só mulheres muito boas, né? Então, acho que foram trocas, eu saí de lá com muitas reflexões. Então, essa foi a minha primeira vez numa imersão dessa. Ideia. Olha, é meu primeiro podcast. Ah, Estou estreando oba! com vocês. Mas, e tá indo muito bem. Muito Vamos bom. lá. Então, Déia, emendando aqui com você. Mudança é. É a única certeza da vida. É a única certeza da vida. Acho que não, né, não existe outra coisa. Você vai mudando por N razões, né? Eu sou mãe faz 3 anos, minha vida mudou completamente, de cabeça para baixo. Muito bom. Bom, para mim, acho que mudança é evolução. Como a Débora é necessária, porque a evolução é nosso desenvolvimento,
também virei mãe e falou, eu e a Déia, a gente tem, nossos filhos têm 10 dias de diferença, 11 dias ali de diferença, então a gente passa por momentos muito semelhantes, e mudança é evolução. Quando a gente vê essas mudanças, essa evolução e desenvolvimento, assim, para mim é fantástico. E é o que eu falo, mudança para a gente chegar numa cultura, né, do nosso jeito de ser, acho que é o que a gente precisa para a gente ter no nosso propósito, né? Para a gente se mover dentro do nosso propósito aqui na vida. Ah, maravilhosas. E aí a gente sempre fecha aqui os nossos episódios pedindo para os nossos convidadas deixarem suas dicas de leitura, de livro, conteúdo. O que tá aí na cabeceira de vocês? O que é imperdível? Uma, duas coisas que vocês querem compartilhar aqui. Já que compartilhar é uma parte do propósito aí de vocês. Posso ir, Daya? Boa. Bom, na minha cabeceira hoje está A Geração Ansiosa, né? Que é um livro bem interessante que a gente, com relação a essas diferenças de geração e como isso tem impactado em saúde mental de adolescentes, enfim, da geração Z em específico. Mas uma grande recomendação que eu tenho é o Permissão para Sentir, do Mark Brackett, que é um livro que fala muito sobre emoções e como a gente precisa se perceber, quais emoções a gente está sentindo, para que a gente viva bem nesse momento e que a gente consiga regular as emoções no momento que são necessárias essas regulações, né? Então, acho que minha recomendação. Boas dicas. Legal, é um letramento, né, Aline? É um abecedário das emoções, né? Muito legal o trabalho do Mark. E é uma das ferramentas que a gente utiliza muito aqui na Jornada da Felicidade, na nossa multiplicação, né? Então, é um dos autores aqui que a gente utiliza bastante. Bom, eu vou de A a Z, tá? Então também tenho Geração Ansiosa como cabeceira. Eu tenho coisas de criança, tipo o cérebro da criança. Boa, importante. E Muito eu importante. tenho também coisas de, assim, leitura nada a ver, sabe? Autobiografia da... Várias autobiografias, minha memória anda horrível, várias autobiografias. E eu tenho coisas aleatórias, assim, que eu gosto de ler. De romance, de ficção. Então eu vou de A a Z, gente. Mas Geração Ansiosa é o que está mais me pegando agora. Esse é o último que eu estou lendo. Tá bom. E é super importante, a gente sempre fala sobre isso, ampliar o repertório, a gente não sair daquilo que a gente atua, né, diretamente, e pensar e escrever e ler coisas totalmente fora dali na nossa área de atuação. Muito bom, se vocês lembrarem também de mais outras dicas, quiserem depois escrever pra gente, fiquem super à Fechado. vontade. Acho que é isso, né, Li? Acho que foi um papo incrível, Demais, uma aula, muito que nem eu gostoso. comentei. E Nossa, queria ter uma doutora Aline também só para mim, para e uma ficar Andréia no RH também. cuidando da nossa saúde mental e tudo mais no dia a dia. E a Déia também, acho que, né, trazendo tanto conhecimento, tanta base inspiradora, eu acho que é muito lindo esse trabalho que vocês fazem da base para cima, né? Porque acho que tem um movimento muito importante que são as mulheres na liderança, mas e o restante da organização? Então, maravilhoso, assim, que vocês foram até muito além, né? Inclusive, eu acho que, se eu não estou errada, tem até mestre cervejeira, enfim, informações aí, que acho que foi uma quebra de paradigma dentro da indústria, né? Que vocês começaram a trazer também na fábrica. Então, Sim, temos vários programas de diversidade, igual que você falou, temos sim também. E tem também, né, toda a parte, se vocês jogarem no Google, no Dia das Mulheres, a gente fez um Dia das Mulheres diferente também. Então, que foi verdades difíceis de serem engolidas. A gente lembra desse vídeo. É muito isso. bom. É isso Uhum, aí, muita excelente. inspiração, como sempre. Heineken sempre né, vários benchmarks aqui. Obrigada, meninas, foi maravilhoso. Espero que vocês Obrigada tenham a curtido vocês. também. Obrigada pelo Obrigada, convite. Até a próxima, obrigada, então, gente. gente. Não Muito bom esqueça, falar com vocês. não deixem de acompanhar aqui a Ambidestra também nas redes sociais. Então, ambidestra.sou no Instagram. A gente sempre continua as conversas aqui com conteúdos de apoio, essas dicas de livro, enfim, das nossas convidadas. No nosso YouTube, como a gente já comentou aqui, no LinkedIn e todos mais que a gente quiser, que você quiser acompanhar. Então, até a próxima. Uhum. Obrigada, Até! beijo.